Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Física Master. Aqui quem fala é o professor Renan Batista, o teu professor de Física. Na nossa aula de hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre a terceira lei de Kepler. É importante, então, que você já tenha visto a nossa aula sobre a primeira e a segunda lei. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo, assista, que é muito importante. Fica aí, então, que depois da vinheta eu volto. Fala pessoal, então vamos lá falar sobre a terceira lei de Kepler. Vamos analisar o enunciado dessa lei? Preste atenção, olha o que ela diz. O quadrado do período de revolução de cada planeta é proporcional ao cubo do raio médio das respectivas órbitas. Gente, vamos com calma aqui, preste muita atenção. Primeira ideia que eu quero que você guarde no seu coração é: o período ele vai ser representado pela letra T. De novo, período de revolução de um planeta vai ser representado pela letra T. Tranquilo? Beleza. O raio médio da órbita do planeta vai ser representado pela letra R. Agora ficou muito tranquilo e a gente vai escrever o que o enunciado diz. O enunciado da lei diz assim, ó: o quadrado do período. Opa, então, preste atenção, o quadrado do período. Então, é t elevado ao quadrado. Pronto. É proporcional ao cubo do raio médio. Opa, é proporcional ao cubo do raio médio. Pronto, meus amores, está aí. Quando as grandezas são proporcionais, você tem que ter aí uma constante dentro do problema. Então, assim, ó, t ao quadrado dividido por r ao cubo tem que ser igual a uma constante. Ah, professor, então tem que aparecer uma constante aqui, né? Tem. Essa constante nós vamos chamar simplesmente de K. Ela pode ser chamada de constante de proporcionalidade, ou alguns livros podem chamar ela de constante de Kepler. Deu para entender? Sim? Renan, eu preciso saber alguma coisa sobre essa constante? Precisa. Você precisa saber que ela depende da massa do Sol. Somente da massa do Sol. Tá bom? E claro, daqui mais um pouquinho mais lá para frente, nós vamos ver em algumas aulas como é que a gente analisa também de uma outra maneira essa constante. Mas por enquanto eu quero que você tenha essa ideia sobre a terceira lei de Kepler. O período ao quadrado dividido pelo raio da órbita ao cubo, tá? É igual a constante K. Renan, mas o que seria esse período? Pode surgir essa dúvida. Toda vez que você ouvir na física a palavra período, está ligada com o tempo. Então, período de revolução é o tempo necessário para dar uma volta completa em torno do Sol. Pronto. Essa é a ideia que você tem que guardar no seu coraçãozinho. Tá bom? Vamos concluir uma coisinha aqui dentro da terceira lei de Kepler? Vamos lá. Olha só. Quanto mais distante um planeta estiver do Sol, maior é o seu período. Renan, eu não estou entendendo direito. Preste atenção. O que está relacionado com a distância do Sol até o planeta? É o seu raio, né? Então, olha o que a lei quer falar. Quanto mais distante, ou seja, quanto maior for o raio, tá? Maior vai ser o período desse planeta. Ah, entendi. Então, quanto maior for o R, maior vai ser o T. Exatamente. Ou seja, isto é, maior o seu ano. Ah, saquei, Renan. Então, quer dizer que esse período aí, né, é justamente um ano. É o tempo necessário para dar uma volta ali em torno do Sol. Exatamente. Agora vem a pergunta, professor, e o inverso é válido? Sim, o inverso é válido. Ou seja, quanto menor for o raio do planeta, certo? Menor vai ser o seu quê, galera? O seu período. Essa que é a ideia que você não pode esquecer sobre a terceira lei de Kepler. Tranquilo? Não esqueça que o período está elevado ao quadrado e o raio está elevado ao cubo. Para você entender bacana aqui, para fixar bacana a ideia, do que a gente falou até agora, eu quero que você perceba o seguinte. Botei aqui um exemplo. Ó. Coloquei o Mercúrio, que no caso é o planeta mais próximo do Sol, e aí eu utilizei o raio dele, tá, em unidades astronômicas. O raio do Mercúrio vale aproximadamente 0,389. E o período dele em dia vale 87 dias. Ou seja, aproximadamente, tá, gente? 87 dias
é o tempo necessário para o Mercúrio dar uma volta completa em torno do Sol. Aí eu peguei a Terra para a gente fazer um exemplo. Olha lá. A Terra está um pouquinho mais afastada. Em unidades astronômicas, o seu raio vale 1, tudo bem? E quantos dias, aproximadamente, a Terra dá uma volta ali, ou melhor, a Terra dá uma volta em torno do Sol? 365 dias, tá? Deu para entender aí qual foi a ideia que eu utilizei como exemplo? Sim? Beleza. Agora, o que eu tenho que colocar aqui como observação, antes que a gente faça uma outra análise sobre essa terceira lei, é quando as questões teóricas aparecem. Não esqueça que a terceira lei, ela também pode ser chamada de lei dos períodos, tá bom? Vamos lá, primeira lei, chamada de lei das órbitas. Segunda lei, chamada de lei das áreas. Terceira lei, chamada de lei dos períodos, tá bom? Então, por isso que é importante você assistir às aulas das outras leis, para você entender a diferença de uma para outra, tá? Beleza? Agora, eu quero que você não saia daí, que eu vou analisar uma outra, uma forma de você trabalhar com isso aqui, com essa formulazinha aqui da terceira lei, beleza? Não sai daí, que já já eu volto. Bom, pessoal, a análise que a gente vai fazer agora aqui, ela é mais matemática da terceira lei de Kepler. Preste muita atenção, olha só. Dois planetas orbitando o Sol. Renan, como assim? Sempre vai cair para você analisar dois planetas que estão orbitando um corpo celeste. Claro que esse corpo celeste pode ser o Sol. Eu quero que você entenda o seguinte, preste atenção. Um planeta 1 possui um raio 1 e um período T1. Beleza. O planeta 2, tá? São dois planetas hipotéticos. Ele possui o raio 2 e o período T2. Tranquilo. O que nós sabemos pela terceira lei de Kepler? Que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo vai ser igual a uma constante. Perceba que eu coloquei a mesma análise, mas separadamente para os dois planetas. Você concorda comigo que tem algo semelhante aqui e aqui? Perceba comigo que algo semelhante é justamente a constante, não é? Porque eles estão orbitando o mesmo corpo celeste, que nesse caso aqui é o Sol. Então, o que tu queres falar com isso, Renan? Eu quero te falar o seguinte, preste atenção, olha para cá. T1 ao quadrado, dividido pelo R1, né? R1 ao cubo, vai ser igual a T2 ao quadrado, dividido por R2 ao cubo. Professor, o que foi que o senhor fez? Olha lá. Como essas duas constantes são iguais, eu igualei essa com essa. E aí, eu gerei isso bem aqui. Olha o que vai acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou botar esse R1 para o outro lado, tudo bem? E eu vou descer com o T2 para baixo. Eu vou simplesmente trocar eles, tá? Por quê? Calma lá, você já vai observar o porquê que eu vou fazer isso. Fica assim, ó, T1 ao quadrado, dividido por T2 ao quadrado, igual. R1 subiu, não foi? Então fica R1 ao cubo, dividido por R2 ao cubo. Pronto, tá aí. Acabei de simplesmente colocar tudo que tem quadrado para um lado, tá bom? E o que não tem, e o que tem cubo para o outro lado. Beleza. Por que eu fiz isso? Por causa de um seguinte, ó, a matemática nos permite fazer isso aqui, ó. Preste atenção. Eu posso pegar esses dois aqui e elevar simplesmente os dois ao quê, meus amores? Ao cubo. Pronto, tá aí. E eu posso simplesmente pegar esses dois aqui, ó, que é o quadrado, né? E aqui eu posso elevar ao quê, galera? Ao cubo. Pronto, tá aí. Renan, isso aí me ajuda em alguma coisa? Sim, isso ajuda muito, gente. Ajuda muito em algumas questões. Por exemplo, eu peguei aqui um exemplo da Universidade Estadual do Amazonas. Ele te dá dois planetas, um planeta A e um planeta B. Ele fala que o raio de B é o dobro do raio de A. E ele quer saber qual é o valor do período do planeta B. Claro que aqui, com certeza, ele vai querer uma relação, né, entre o período de B e o período de A. Mas olha só, se você for partir daqui, substituir os períodos, você vai conseguir o resultado. Mas se você partir daqui, a coisa fica bem mais tranquila, quer ver? Olha só, T1 eu vou chamar de TA. TA elevado ao quadrado, né?
dividido por TB. Não esquece que está todo mundo elevado ao quê, galera? Ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Olhe para cá. Agora, o que era R1, eu vou chamar de RA. Pronto, eu vou chamar de RA elevado, ou melhor, dividido por RB, todo mundo elevado ao quê, galera? Ao cubo. Pronto. Nesse momento, você consegue substituir o que você já tem. Vamos lá. Ele não dá nada sobre período, então fica assim, ó. TA sobre o que, galera? Sobre TB. Tudo bem? Isso vai ser igual. Quanto é que vale o RA? Deixa assim, ó. Deixa RA dividido por RB. Por quê, Renan? Porque o RB é 2 vezes o RA. Então, você coloca aqui, ó. 2 vezes o RA. Pronto. Não esquece que toda essa galera aqui está elevada ao quadrado e toda essa galera aqui está elevada ao cubo. Tá aí, gente. O que eu posso fazer agora? Eu posso simplesmente aqui simplificar aqui, né? E simplificar aqui. Sim ou não? E aí, então, você tem isso aqui, ó. TA igual. Olha o que eu vou fazer, preste atenção. Aqui em cima sobrou 1 e aqui embaixo sobrou 2. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. Então, fica assim, ó. 1 sobre 8. Tudo bem? Sim ou não? Beleza? Gente, aquele TB que estava aqui, ó, ele continua. TB. Só que, tá vendo esse quadrado que está aqui? Ele passa por outro lado em forma de raiz quadrada. Perfeito. Então, você tem aqui uma raiz quadrada. Portanto, meus amores, olha a conclusão que a gente pode tirar. Preste muita atenção. Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 8 você não tem. Concorda comigo? Mas você sabe, olhe para cá, você sabe muito bem que 8 pode ser simplificado, sim ou não? Posso escrever assim, ó. 1 sobre 4 vezes 2. Sim? E aí, esse 2 aqui, ou melhor, esse 4, eu posso tirar ele da raiz. Certo? Então, tirando o 4 da raiz quadrada, fica assim, ó. 2, raiz de 2. Ah, saquei. Então, aquele 8 que estava aqui embaixo, eu simplifiquei ele, eu botei 4 vezes 2, certo? Eu fatorei, no caso, botei 4 vezes 2, e aí a raiz de 4 eu tiro da raiz de 4 vale 2, e o raiz de 2 continua bem aqui. Pronto. Posso finalizar? Eu vou finalizar bem aqui, ó. TA sobre TB igual a 1 sobre raiz não, né? 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Tudo bem? O que você faz, então? Só multiplica cruzado. Então, olha que a gente pode concluir. Que TB é igual a 2 raiz de 2 TA. Pronto. Essa é a ideia da questão. Perceba, então, que o período do planeta B é 2 vezes raiz de 2 maior que o período do planeta A. Tudo bem? Então, isso aqui foi só um exemplo de como pode aparecer para você em questões de prova. Tá? Meus amores, um forte abraço. Espero que você tenha gostado da nossa aula. E se de alguma maneira esse vídeo te ajudou, deixa teu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima aula.